Meus irmãos, eu queria fazer uma leitura inicial. Nós estamos, como já falamos, nas aplicações desse princípio, edificando uma comunidade de discípulos, e temos nessas aplicações meditado, refletido especialmente a partir de algumas notas no livro A Treliça e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne. Nós continuaremos, mas eu quero abrir com vocês, iniciando a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16 diz: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós, que nos regenerou, esse Espírito que nos batizou, introduzindo-nos no corpo de Cristo, venha, por meio da Escritura, falar ao nosso coração e edificar, ó Deus, cada um de nós na fé santíssima, para que caminhemos mais alguns passos no alvo de atingir a unidade da fé e do pleno conhecimento do teu Filho bendito, e a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude do nosso Cristo, para que o mundo creia que tu enviaste o Senhor e que tu nos enviaste. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos abordar esse texto nesse momento, mas eu espero, ao final, tratá-lo e tratar alguns outros textos, como que numa visão panorâmica, num passeio pelo Novo Testamento, principalmente pelo livro de Atos, mas nós começaremos expondo
o assunto e trazendo algumas aplicações. Nós já falamos sobre a essência do que é ser igreja, sobre a nossa tarefa primordial. Nós já falamos acerca da mudança de mentalidade a partir dessa noção da essência da igreja e também falamos da mudança de foco, de onde nós devemos tirar a nossa visão e para onde. Nesse particular eu não vou hoje fazer a revisão, mas você deve ter em mente todos aqueles princípios, aquelas verdades que nós vimos. Hoje, o que eu gostaria de tratar é, ainda dentro desse edificando uma comunidade de discípulos, é primeiro sobre as diversas situações, e aqui não vão estar todas as situações, mas apenas é um exemplo, uma amostra, de como, na prática, nós podemos viver essa grande comissão que é o fazer discípulos. De que maneira, ou de que maneiras, nós podemos fazer o trabalho de videira? A estrutura poderá mudar, a estrutura muitas vezes vai precisar se adequar ao crescimento da videira, e, preciso dizer, há alguns aspectos da estrutura que não devem mudar porque são ordem bíblica. Por exemplo, a igreja deve sempre ser governada por presbítero, e eu estou trazendo aqui a convicção dentro da nossa tradição reformada, entendendo que ela é bíblica, é uma igreja governada por presbíteros. A igreja sempre precisará dos ministros ordenados do Senhor, dos ministros da palavra, dos diáconos. Essa estrutura básica está presente e deve estar presente na igreja. Isso aqui é importante porque algumas igrejas têm surgido que tentam se contrapor a uma instituição porque demonizam a instituição. Dizem que a instituição é fruto da influência de Constantino sobre a igreja, quando, na verdade, você vai encontrar uma instituição simples ainda, incipiente, porém você vai encontrar uma igreja já organizada em torno de uma estrutura. E essa estrutura não deve ser negociada. Se você não entende isso, você vai considerar a igreja apenas como uma espécie de grande congraçamento espontâneo, totalmente espontâneo, onde você não vai ter um sistema, por exemplo, de governo e disciplina claramente definido, e os crentes vão ficar mais ou menos soltos, né? Mas a palavra de Deus, ela estabelece que existe uma treliça básica. Mas a partir disso existem outras coisas. Por exemplo, a igreja primitiva não tinha sociedades internas, né? Então, isso não é essencial, mas é útil e nós precisamos lembrar disso. Então, a treliça ela vai se adequar, mas o ponto é esse: a gente tem que tomar cuidado para não desviar o foco da videira para a treliça e cuidar mais da treliça e esquecer da videira. Na verdade, eu diria que hoje, no estágio em que estamos, nós precisamos tirar um pouco o foco da treliça e nos voltar para a videira. Então, é nesse particular que eu gostaria, então, de tratar sobre as diferentes formas. Então, primeiro nós vamos tratar das diferentes formas de falar a palavra de Deus aos outros. E aí eu coloco como referência Colossenses 3,16, porque é aquele texto em que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Preciso falar rapidamente desse texto. Você já conhece, eu já expus Colossenses. Aliás, tem uma série de vídeos no YouTube com a exposição, quando ainda a gente estava fazendo os cultos em casa. O apóstolo Paulo está aqui usando a figura do templo. Quando ele fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a figura é do templo, do antigo tabernáculo e do templo. Você lembra que tanto no tabernáculo como no templo, no santuário propriamente dito, você tinha dois compartimentos. O primeiro era chamado santuário, o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso, que ficava bem no limite, no grosso véu que separava o santuário do Santo dos Santos. O segundo compartimento era este último de que eu falei, o Santo dos Santos. Nesse lugar, somente o sumo sacerdote adentrava uma vez só por ano para aspergir sangue sobre o propiciatório, aquela tampa da arca. O que tinha dentro da arca? A lei, as escrituras. Então,
as escrituras ficavam exatamente no Santo dos Santos. E quando o povo saía em guerra, a arca era levada pelos sacerdotes à frente do exército, simbolizando a presença do Senhor. Onde o Senhor está presente? Onde o Senhor se manifesta? Na sua palavra, na Escritura. Posteriormente, esse Deus, ele se manifesta pessoalmente como palavra viva, como palavra encarnada na pessoa do Filho. Ok? Então, a ideia é essa. Deus habita com o seu povo por meio da sua palavra. Lá no Velho Testamento, afinal, já em termos de, através de símbolos, esse princípio era afirmado. Só que agora não é um templo feito por mãos. Aliás, Deus não habita em templo feito por mãos. Isso desde o Velho Testamento, essa verdade é falada. Deus habita na sua igreja. Nós somos o santuário. E quando a palavra de Deus, nas passagens que diz que nós somos santuários, já falei isso quando expus Efésios 2, em 1 Coríntios 3 também, ela usa exatamente a palavra para o santo dos santos. Havia duas palavras gregas para santuário. Uma descrevia o primeiro santuário, aquele lugar onde os sacerdotes entravam, e outro, o Santo dos Santos. Quando se cita a igreja, sempre usa o termo Santo dos Santos. Vocês são o Santo dos Santos de Deus. O que está lá? O que habita no Santo dos Santos? A palavra de Deus. Então Paulo ele está usando essa figura dizendo, vocês são o templo. E Deus habita em vocês por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Por isso ele diz, habite ricamente essa palavra. Essa palavra precisa encher a vida de vocês e ela precisa organizar ou reorganizar a vida de vocês e ela precisa preencher a vida de vocês em todas as áreas. Tudo o que vocês fizerem tem que ser de acordo com essa palavra. Como é que essa palavra pode encher todos os compartimentos? Como que ela pode nortear todas as áreas da minha vida? Paulo diz no verso 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Veja, não é apenas através do pastor, através dos ministros da palavra, estes vão equipar os santos, mas equipados vocês têm que se instruir e se aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, igreja. Veja, para você aconselhar o outro em toda a sabedoria, você, irmão, independente de você ter cargo na igreja ou não, você é crente, você tem o dever de se aprofundar na palavra, aprendendo a aplicar a palavra da maneira mais acurada possível, para que você seja capaz de instruir outros. Este é o ponto. E existem, agora considerando, diferentes formas dessa palavra para encher a igreja, através do falar uns aos outros. E aí eu quero então apresentar um quadro que exatamente vem desse livro, A Trelice e a Videira, certo? E eu vou apresentar, eu não sei se vai dar para vocês lerem, porque para caber tudo no quadro, a letra precisa ficar um pouco menor. Depois você pode tirar foto, pode pegar o arquivo que já está aqui no lugar devido. Mas os autores, eles dividem em três, vamos dizer, em três circunstâncias, em três momentos, de um modo geral, que são apenas exemplos, preciso repetir, tá? Então, vamos ao quadro. Você tem, na parte vertical do quadro, acho que dá para ver aí, né? Acho que dá para ler, quem pelo menos tem óculos. Você tem aí 3 ambientes nos quais eu posso praticar o fazer discípulos. Primeiro, no meu lar, em casa. Na verdade, começa em casa. Até o pastor tem que começar em casa. Que governe bem sua própria casa, porque se não governa bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? No meu lar. Numa instância, vamos dizer, mais abrangente, você tem a congregação, que é a igreja. Congregação é a igreja, congregação dos santos. E você também tem um outro campo maior, que é o que a gente chama de comunidade. E aqui não é a comunidade como no sentido que a gente tem falado, né, que é a igreja, mas a comunidade é a sociedade de um modo geral. Isso inclui todas as suas redes de sociabilidade. Que são redes de sociabilidade? Você é um crente, mas você, talvez alguns, é um aluno, é um estudante. Você tem uma rede de sociabilidade. Você é um filho. Você é um pai, uma mãe, um irmão. Você tem relações
aí. Você trabalha, você tem um emprego, e você tem relações sociais com as pessoas do seu emprego. E você mora num determinado bairro, tem relações sociais com sua vizinhança. Talvez você tenha outras associações que estejam presentes na sua vida, das quais você faz parte, e em cada uma delas, tudo isso inclui a ideia de comunidade, sobretudo fora do lar e da igreja, certo? E dentro dessas três instâncias, dessas três dimensões, três esferas ou contextos, vamos colocar assim, três esferas ou contextos de vida. Você tem família, na vida ou lar, você tem a congregação, que é a comunhão do povo de Deus, e você tem a comunidade, onde você tem interação com amigos, com colegas, com vizinhos e com toda a sociedade. E dentro das atividades, você pode fazer discípulos no estilo 1 a 1, você pode conversar com pessoas individualmente, você pode fazer o discipulado em grupos pequenos, ou você pode fazer em grupos maiores. Então, essas são as diversas dimensões ou níveis de abrangência. Mesmo que você talvez não seja chamado para realizar discipulado com grupos pequenos ou com grupos maiores, mas você tem uma tarefa de pregar o evangelho, de ensinar, de instruir os seus companheiros, os seus amigos e os seus irmãos de caminhada, individualmente. E aí o autor dá alguns exemplos. Por exemplo, no lar, uma forma de falarmos a palavra de Deus, ler a Bíblia e orar com os filhos. Sim, papai, quando você lê a Bíblia e ora com os filhos, você está fazendo discipulado. Aliás, eles são os seus discípulos mais importantes. Eles devem ser colocados em primeiro lugar entre os seus discípulos. Ler a Bíblia e orar com o cônjuge. Marido e a mulher orarem, lerem a Bíblia juntos. Maridos, sobretudo como cabeças do lar, chamem suas esposas. Hoje nós vivemos um tempo que mais a esposa chama o marido. Quando o marido é o líder, é o cabeça, ele deveria tomar a iniciativa. Outra forma de você fazer discípulos no lar é enviar mensagens aos parentes. Você tem parentes que não são crentes e você tem crentes também que precisam de encorajamento. Envie mensagens aos parentes. Mensagens do evangelho, trechos, artigos. Nós fizemos uma distribuição, quem quis comprar, comprou, né? E nós compramos aquele devocional para 365 dias do ano. Eu não vou perguntar aqui quem comprou. Eu não vou perguntar assim, quem comprou para si mesmo e quem comprou para amigos. Que bom presente de Natal. Talvez você não possa dar para todos os amigos, mas compra 3 ou 4, gasta R$100, que seja 120. A gente, um amigo secreto, paga mais, né? Por uma bijuteria da Morana, sei lá, por um perfume da Natura, enriquecendo alguns irmãos. Certo? Mas a devocional, você poderia dar, é uma boa oportunidade para dar a devocional para alguém que não conhece, talvez alguém da sua família. Acompanhar visitantes e novos frequentadores à igreja. Desculpa, eu estou pulando. Fazer com que a Bíblia influencie as conversas diárias. Presta atenção. Como que é a conversa diária na casa de vocês? Quantas vezes a Escritura é mencionada, citada diretamente, parafraseada? Quanto da sua conversa inclui o Evangelho? Irmãos, em casa é onde a gente está mais distraído e a gente funciona muito no automático. Mas a gente devia ser mais intencional em casa. Falar palavras de graça dentro de casa. Citar, mencionar a palavra de Deus. Pensar, falar biblicamente em nossas relações. Tirar lições até mesmo de um filme de dorama. Eu vou usar, né? Agora, dá para você pegar algumas coisas. O que nós podemos aprender ou o que não seguir. Então,
fazer com que a Bíblia, com que as Escrituras influenciem as nossas conversas. Eu quero que você faça uma reflexão, querido. Na sua casa, a Escritura influencia as suas conversas? Qual é o nível de domínio, de influência que a Escritura tem nas suas conversas em família? Quantas vezes você se reúne para cantar louvores a Deus, para ler as Escrituras? Às vezes, no dia do Senhor, a gente não aproveita. No dia do Senhor, a gente vai assistir série, vai ver internet. Não, já cumpri, eu fui para a escola dominical, vou para o culto à noite, nesse intervalo eu vou fazer o que eu quiser. É o dia do Senhor, não é algumas horas para o Senhor. Você pode fazer na congregação, no estilo 1 a 1, você pode, por exemplo, acompanhar o novo crente através de um estudo bíblico. Você pode pedir para o pastor que ele vai lhe passar um livro, ou pode lhe passar uma apostila para você estudar a Bíblia. Aí, pastor, se ele fizer pergunta que eu não sei, o que que tem? Você diz, eu não sei, mas eu vou estudar um pouco mais, vou consultar alguém que saiba e trago a resposta. Mas você pode estudar a Bíblia com um novo crente. Você pode simplesmente ler a Bíblia e orar com outra pessoa. Olha, eu não tenho muito... Bom, se você já tem tempo de crente, é meio que uma vergonha você dizer isso, mas tudo bem. Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu posso ler a Bíblia e orar. E você pede indicação de um irmão mais experiente e lê a Bíblia e ora. Você sabia que alguns avivamentos surgiram porque irmãos eles começaram a ler certos livros inspirativos de biografias de santos e de outra história de outros avivamentos, e isso fez surgir na igreja uma sede por um despertamento espiritual em situações em que a igreja estava fria. Às vezes uma leitura, um livro O Peregrino, por exemplo, que é um livro de história. Nós estamos cheios de histórias de ficção bem contadas. Tem um pastor, o Emílio Garófalo, um pastor presbiteriano, é pastor em Brasília, ele tem uma coleção de livros, inclusive livros, comentários bem populares, mas profundos da Escritura, que é apropriado para os adolescentes. Em vez de você ficar vendo esses romancezinhos contemporâneos, você poderia ler essa coleção e ler alguns livros voltados para a sua idade. Então, e você pode ler e orar a Bíblia, ler a Bíblia e orar. Acompanhar visitantes e novos frequentadores à igreja. Você já parou para ver se de repente um dos visitantes mora perto de você? E aí você, não, eu quero acompanhar você, eu vou levar você, ou eu providencio para que você volte para casa. Essa é uma forma de fazer discípulo, no nível da congregação. Da comunidade, estou falando 1 a 1 ainda. Convidar pessoas para eventos evangelísticos. Às vezes nós vamos ter eventos evangelísticos na igreja. A SAF faz de vez em quando um chá da amizade, que pode ser um evento evangelístico. Mas o evento é para conversar sobre o evangelho. Não é para falar sobre amenidade nem sobre a decoração. E nem ficar alimentando seu ego, ouvindo os elogios da decoração e repetindo uma para outra, como fulano gostou e nunca viu coisa mais bonita. É para você falar do evangelho. Você pode também distribuir livros, folhetos e sermões. Livros, folhetos e sermões. Uma coisa que eu estava pensando aqui, quando a irmã Maria foi para o Maranhão agora visitar o pai, que está dodói, ela me pediu, pastor, o senhor pode gravar para mim algumas das canções que a gente canta, que eu queria levar. Ela quer levar, quer ouvir e quer colocar as pessoas para ouvir. Você já pensou em gravar um pendrive e dizer para um grande amigo, um colega, olha, eu queria que você, de repente até numa despedida da sala de aula, você nunca esquecer de mim, quero que você coloque esse pendrive aqui. Mas no meio do pendrive você pode colocar, além de música, sermões. Você já ouviu falar no Coletivo Candeeiro? Eu já ouvi falar, mas eu fui apresentado um projeto maravilhoso pelo nosso irmão Duílio. Tem só estou lembrando o sobrenome dele, Teles. Marcos Teles.
Marcos Telles, ele fez uma série chamada Amado Timóteo. Tem no Spotify, tem no YouTube. Amado Timóteo. Ele faz uma exposição do livro de Timóteo, sermões no livro de Timóteo. Só que assim, tem um fundo musical, ele fala de maneira poética. Eu ouvi só um, e a exposição é muito boa e muito agradável de ouvir. E logo em seguida a exposição tem uma música falando sobre aquilo. Bem feita, estilo MPB alternativa, que você pode dar para os seus colegas. A carta a Timóteo. Duílio passou para mim, eu quero ouvir, inclusive para minha edificação pessoal. E você pode usar isso, veja, é arte, é a palavra de Deus envolvida. Eu vou usar o termo do Estênio Márcio, enxita, porque a grande arte é a palavra de Deus. Mas para as pessoas, arte. Você pode dar num pendrive para um amigo. E depois, e aí, você ouviu? O que é que você achou? Você começa a falar. Então, você pode convidar pessoas, você pode distribuir livros, tem folhetos, tem sermões. Tem vários livros que são interessantes de ouvir, de ler. A pessoa ler. Você pode dar o seu testemunho pessoal. O que Deus fez na sua vida. Você pode fazer evangelização na rua, com distribuição de folhetos. Você pode fazer evangelização por amizade. Você ora pedindo que Deus coloque no seu coração e guie você até um dos seus amigos em particular, para você orar por ele, para você orar por ela e para você evangelizar. Comece orando por essa pessoa, se possível todos os dias, pedindo pela conversão dela, pedindo que Deus coloque amor no seu coração. E então, pedindo que Deus lhe dê oportunidade, quando surgir oportunidade, fale do evangelho para ela. Existe um livro que eu gostei muito de ler, e ainda o recomendo, chamado Amizade, Chave para a Evangelização. Eu nem sei se ele é mais editado, porque ele é antigo, de Joseph Aldrich, ou Joe Aldrich. Amizade, Chave para a Evangelização. Certo? Tem um outro também sobre como você evangelizar a sua família. Esse mais ainda profundo na parte de doutrina, e outro mais na parte de prática. Você pode, em conversas informais, para responder algumas perguntas. Quando você dá bom testemunho, isso gera, irmãos, gera nas pessoas. Eu sei que você, se você é crente em Jesus, pessoas já chegaram até você, pediram ajuda, que estavam com problema, fizeram perguntas, e você tinha a oportunidade de falar de Jesus. Mas não é só responder. A partir daquela pergunta, Deus está te dando oportunidade para falar para a pessoa, para apresentar Cristo à pessoa. Este é o ponto. Isto pode ser feito, certo? Então, essas são muitas formas, e eu estou só no 1 a 1. Segundo, você pode também ter um ministério, pode ser que Deus tenha te chamado para trabalhar com grupos pequenos, começando na família. Leitura bíblica e oração em família. Na congregação, reunir-se com um grupo pequeno para oração e estudo da Bíblia, ou de um livro. Tá, das Bíblias, né? Mas é da Bíblia. Eu ia colocar das Escrituras, coloquei Bíblia, que é menor. Tá? Então é da Bíblia. Ensinar, sim, você pode ser chamado para ensinar na escola dominical, ou ao grupo de jovens, ou trazer a palavra. E veja, por exemplo, na UMP tem um revezamento de meditação. Cada dia uma pessoa traz a meditação. Pode ser que nessa meditação alguns comecem a se destacar, e óbvio que eles vão ser mais chamados, mas deve-se sempre estar atento àqueles outros que podem também ter chegado agora e podem ser usados. É claro que tem que ter um testemunho. É claro que tem que ter compromisso com Cristo. Não é qualquer pessoa. À medida que vai se comprometendo, ninguém coloca a pessoa para dar estudo para ajudar a pessoa a crescer. Não. Ela cresce, ela tem uma maturidade, ela demonstra compromisso com Cristo, e a partir daí, então, ela é colocada num ministério nesse sentido. Então, você pode ensinar na escola dominical ou nas sociedades internas. Sociedades internas são excelentes para se fazer. Você tem o Momento Ana, você tem a questão da meditação,
que as próprias irmãs entre si podem fazer. Tem uma secretária de espiritualidade que normalmente traz uma meditação, não é verdade? E aí a gente até gosta de fazer um rodízio, mas aí eu queria dar uma dica aqui para as sociedades. Você pode fazer um rodízio, mas cuidado, não precisa todo mundo, porque às vezes tem alguém que tem uma capacidade maior, você bota aquela pessoa. Talvez a pessoa não tenha capacidade para falar para grupo pequeno, mas no mano a mano ela é ótima. Ok? Então, quando a gente pensa muito como trelista, diz, não, olha, só você ainda não foi. Não, talvez a pessoa não tenha mesmo um ministério, um chamado e um dom para falar para o grupo. Não é obrigado a todo mundo ali falar. E aí, atentem diretorias. Quando você vai percebendo que certas pessoas elas começam a se destacar naquele ponto, comece a usá-las mais. Porém, não pense que é só ali. Tem o 1 a 1. Aquele que não está falando no grupo pode ser útil no 1 a 1. Pode ser útil, por exemplo, para depois daquela reunião, colar em alguém que está chegando agora, que é novo na mocidade, ou na UPA, ou na UPH, e ter aquela conversa mano a mano. Percebe? Então, quando você sai da treliça, você não pensa só na estrutura, só numa direção, certo? Você pode também, no nível da comunidade, pequenos grupos, evangelizar em grupos pequenos. Há pessoas, por exemplo, o Joe Aldrich, ele faz muito isso, né? Ele narra isso no livro Amizade, Chave para Evangelização. Ele sempre visita, os americanos eles têm esse costume, quando chega um novo vizinho, eles vão lá, levam alguma coisa, uma coisa de comer, né, e se apresentam e tudo, e ele faz muito isso. E aí ele fazia visitas na rua dele, e depois ele os convidava para um estudo em grupo. Olha, a gente queria fazer um jantar lá em casa, e aí começa e expõe de maneira simples a palavra, e depois os convida, aqueles que quiserem fazer um estudo bíblico em grupo. Olha, nós gostaríamos de compartilhar melhor a nossa fé, e gostaríamos que vocês tivessem. Irmãos, tem muito campo missionário, inclusive entre os desigrejados. Tem muito desigrejado precisando de uma comunidade, né? Então, você pode fazer, ensinar a Escritura em aulas também, nas escolas. Se alguém tem essa capacidade, nós vimos, nós recebemos a presença do nosso irmão Kelson Mota, que é da Igreja Presbiteriana do Coroado. Ele é professor de Química e ele ensina, ele dá palestras sobre design inteligente. Onde se chama, ele vai dar sobre design inteligente. E a partir dali, pessoas vêm. Ele não fala nesse momento do evangelho, ele fala de ciência. Mas isso gera, atrai pessoas que vêm, que querem conversar com ele. O gabinete dele, de professor, sempre vai aluno. E vai aluno para conversar sobre os seus problemas, e ele pode evangelizar. E em grupos maiores, você pode, por exemplo, em grupos maiores, inserir conteúdos cristãos em aniversários, compartilhar um versículo bíblico e orar. Às vezes a gente faz isso mais por costume do que com uma intenção, né, de falar. E veja, você pode chamar o pastor para o seu amigo. Pastor, você pode dar uma palavra? Geralmente chama o pastor, né? Ok, eu vou com prazer. Mas por que você não chama ou não percebeu um irmão que sabe falar, ou você mesmo, de repente foi chamado por Deus, experimenta você falar. Você é o dono da casa. Olha, o pastor está aqui, eu vou chamá-lo para uma oração, mas não é um culto solene, não é o treinamento, é a prática. Então você mesmo poderia falar e até pede ajuda. E aí você fala e dá um testemunho. Olha, eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho de mais especial no meu aniversário, e falar de Cristo naquele momento para os seus amigos. Os que são amigos mesmo, eles não vão fugir, não vão embora, não vão ficar com raiva de você. Pode até ficar um pouco incomodado, mas não vão ficar com raiva. E você fala para eles. Então você pode fazer uma palestra, você pode, no contexto da congregação, pregar ocasionalmente. Tem vários tipos de reuniões, além do culto solene, onde você pode, de repente, pregar. E quando eu falo pregar, a gente sempre pensa no culto solene, mas você pode ter uma situação onde você vai falar. Você pode dar um testemunho.
Você pode liderar os cânticos, você pode ler a Bíblia, certo? E no nível da comunidade fazer uma palestra evangelística, dar testemunho, por exemplo, um café da manhã de homens. Né? Nós temos aqui várias profissões. Você pode, de repente, fazer um café da manhã e você, naquele dia, dar um testemunho. Ok? Então, nessas 3 esferas, veja, eu falei todo esse tempo aqui e eu citei apenas alguns exemplos. Veja, isto é fazer discípulo, desde o ler a Bíblia e orar. E sempre que eu faço uma coisa mais simples, eu devo orar ao Senhor para me dar graça para fazer algo ainda mais complexo. Mas pode ser que eu fique só no mais simples. Ok? E, de novo, você pode não ter um nível universitário de conhecimento. O nosso querido tio Silas, se não me engano, tinha 4ª série. 4ª ou 5ª série. Do fundamental. E a igreja Tanqueiro de Neves, de certa maneira, é fruto do trabalho dele e da tia Noemi. Eles pegavam ônibus, sabe com o quê? Nenhuma parafernália, ináriozinho e a Bíblia embaixo do braço. E batia de porta em porta, boa tarde, eu sou o presbítero Silas Coutinho e eu gostaria de compartilhar com a minha esposa a palavra de Deus, você aceita? Aceitou. Com licença. E fazia um dueto, que ela tinha uma voz belíssima, ele também, e ainda com contracanto, né? Ela fazia: que maravilha será no céu além, vai adorando o eterno Salvador. E ele cantava: lá no céu, lá no céu, lá no céu além. E ela cantava. E depois lia um texto da palavra de Deus. E tinha vários textos na mente. E pregou o evangelho. Eles hospedavam pessoas que eles nem conheciam. Eu já vi até artista de circo hospedado na casa dele. Mas ele nunca deixava de pregar o evangelho. É uma coisa simples. E é no simples que Deus mais se manifesta. Então você pode fazer isso, querido. Vamos seguir adiante. Eu gostaria, num segundo momento, num segundo grande ponto, de pensar nos estágios de crescimento espiritual. À medida que você vai crescendo, você vai ganhando novas responsabilidades. E também entender esses estágios de crescimento vai levar você a entender que público você vai atingir e com quê. Dentro e fora da igreja. O primeiro nível que os autores do livro A Treliça e a Videira colocam, eles colocam 4 estágios, né, de crescimento espiritual, de maneira bem simples. E o primeiro deles é a evangelização. O que é a evangelização? Bom, nesse estágio da evangelização, eles dizem: pessoas entram em contato com a palavra da verdade pela primeira vez. Então, há pessoas que você vai ter na sua vida que não conhecem a palavra de Deus, até já ouviram do evangelho, mas nunca se converteram. Isso pode acontecer por meio de uma conversa sobre alguma questão pessoal. A pessoa está se abrindo com você. E você começa a falar. Às vezes, a pessoa vai rejeitar. Eu me lembro que uma vez, uma amiga em comum, um casal que era amigo, meu e da Hélida, na vizinhança, eles estavam vivendo uma crise no casamento. E a esposa me chamou para conversar. Eu a recebi ali, a gente conversando na varanda, e ela falando sobre os problemas, e aí, obviamente, eu falei o que pensava e apresentei Cristo. Não tem como aconselhar sem apresentar Cristo. Tem pastores que não aconselham incrédulos. Eu não aconselho porque ele não tem um temor da palavra, mas eu aconselho porque eu evangelizo. Eu falo de algumas coisas que a pessoa poderia fazer, mas diz, mas esse não é o centro. E você não conseguirá fazer a menos que, e aí falo de Cristo. Eu falei de Cristo, ela diz, olha, ela foi muito sincera comigo. Eu disse, eu não vim procurar o pastor. Eu vim procurar o amigo. Eu falei para ela, o seu amigo não consegue pensar fora da consciência de que é pastor.
Eu estou oferecendo para você o que eu entendo ser a solução. E eu não posso abrir mão disso. Se você não quiser ouvir o conselho, essa é uma questão sua. Mas este seu amigo aqui sempre vai lhe apresentar o Evangelho, porque entende que essa é a solução para a sua vida. Ponto. Continuamos amigos. Ela não se converteu ainda. Continuamos amigos e sempre que nos vê faz uma festa. Nos abraça, nos beija e tem muito respeito. Não se converteu ainda, mas a semente foi plantada. Entende? Então, eu estou citando esse exemplo, nem sempre o fruto vem como você espera. Certo? Então, às vezes é uma questão pessoal, às vezes é uma pregação formal. Você levou o visitante, ele ouviu a pregação, tem um cafezinho, leva um café para ajudar teu amigo a ficar. Leva uma bolachinha, mas pode ser uma tapioca com coco, né? Um cuscuz, pode ser, o que tiver, mas leva. E conversa com ele através daquela pregação. Um estudo em grupo para o qual aquela pessoa foi convidada. Então, de algum modo, eles dizem, em algum contexto, pequeno ou grande, alguém explica o evangelho para essas pessoas. A semente cria raízes e no tempo de Deus, e por obra do Espírito, que fique claro, não é pela sua técnica, pela sua retórica, pela sua inteligência, mas por obra do Espírito, ela vai produzir fruto. Certo? Então esse é o estágio de evangelização. Que pessoas do seu ciclo de amizade, dentro e fora da igreja, sim, porque tem gente aí que vai para a igreja e não é crente. Que pessoas estão nesse estágio? Então, se você é um convertido, preste atenção. Você pode não ter capacidade para explicar a palavra de Deus em grupo, para dar um estudo bíblico. Pode não ter capacidade para treinar outra pessoa. Mas se você é crente, você tem que ter capacidade para pregar o evangelho. Então, aqui, pelo menos, você vai trabalhar. Ok? Pode ser que você não trabalhe nos outros estágios, mas você vai trabalhar aqui. O segundo estágio é o acompanhamento. Veja, o que seria o acompanhamento? O acompanhamento é aquele estágio em que a pessoa já se converteu, mas ela é como um broto, ela é um novo convertido, ela precisa. Sabe quando a plantinha nasce, né? Tem algumas plantinhas que elas precisam de uma varinha, né? A varinhazinha para colocar ali e amarra na plantinha até que ela tenha tronco para permanecer em pé. Até porque tem algumas plantas que ela tem a tendência de crescer torta, né? Para não acontecer, você coloca em pé. O novo convertido precisa de um acompanhamento inicial para ele se firmar na fé, para ensinar a ele as coisas básicas. Nesse estágio inicial, pode levar poucos meses. Presta atenção, crente. Pode levar poucos meses, mas pode levar vários anos. Porque tem gente que demora para sair da infância. Passa 30 anos na igreja, não é criança espiritual. Precisa sempre alguém repetindo os ensinos elementares. Então, é dinâmico e é no ritmo de Deus. Então, você pode demorar anos. A gente, como pastor, é que vivencia isso. Tem crente que chega na igreja, se converte e amadurece. Eu me lembro de uma filha na fé que foi discipulada pela Hélida, converteu-se a Cristo através da nossa pregação, com a graça de Deus, e ela foi discipulada pela Hélida. Essa irmã, em uma semana, parece que tinha 10 anos de crente. Compreensão bíblica, a cosmovisão dela mudou. E até hoje, ela está em Cristo, graças a Deus, atuante na igreja, atuante na SAF. É uma mulher de Deus. Mas tem crentes, olha, demoram anos, e precisa repetir as mesmas coisas. Mas isso faz parte, certo? O ponto é que existem pessoas que estão no estágio inicial, e é vital que alguém se chegue a esse novo crente para cuidar, para ensinar, para orar por ele. Tem alguns que são mais imaturos, cheios de mania. Alguns vão necessitar de maior puxão de orelha. Tem alguns que você diz assim, não é possível, eu não aguento mais. Fulano não aprende.
Mas pode ser que uma hora aprenda, com a graça do Senhor Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por aquilo que Deus já fez na minha vida. E já teve caso de 20 anos depois alguém chegar para mim, pastor, eu me lembro que o senhor falou assim, assim, assim. Me lembro que eu visitei uma senhora que eu aconselhei com relação à sua neta. Estava dando trabalho na igreja e ela que cuidava da neta porque a mãe tinha morrido. E a neta tá querendo namorar um outro rapazinho da igreja. Eu falei, eles não têm idade para isso. E eu exortei a mãe de um e a avó de outro. Passaram-se 20 anos. Eu fui visitar a mãe, a avó, nem me lembrava mais disso. E ela, com lágrimas nos olhos, ela disse, eu me lembro que o senhor falou isso. E eu percebi ao longo do tempo que isso era verdade. Então, às vezes, pode demorar, ou pode nunca acontecer. Mas é preciso, existem pessoas na igreja. Você já parou para pensar? E presta atenção numa coisa, crente. Não é só aqueles que estavam longe. Tem adolescentes na igreja, pré-adolescentes. Você é jovem. Tem condição de falar para um menino desse. De encostar nele, nela. De falar de Jesus. Tem meninos de 11, 12 anos. Que precisam de um amigo. Um pouco mais maduro que eles. E que possa caminhar com eles. E ensinar-lhes a palavra de Deus. Alguns pais, alguns avós, alguns tios lutam para educar. Você já parou para pensar que você pode ajudar esses pais, tios e avós? Encostando nessas pessoas, fazendo amizade com elas e ensinando-lhes a palavra de Deus? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso com uma criança também. Então, esse é o acompanhamento, certo? Um terceiro estágio é o estágio que eles chamam de crescimento. Ora, veja, primeira expressão sobre o crescimento. O crescimento, depois, ele é um processo vitalício. Todos aqui, mesmo que eu fale do próximo estágio, ele não anula esse estágio. Crescimento é algo contínuo até a vinda. Então, nesse sentido, todos nós precisamos de alguém mais experiente. Jovens, não façam amizade só com jovens. Adolescentes, não façam amizade com adolescentes. Só. Porque em situações difíceis, esses adolescentes não vão poder... Pode ajudá-lo a orar, mas o conselho sábio virá mais frequentemente de alguém mais experiente. Então você precisa ter amizade sempre com alguém mais experiente. Colhe em alguém mais experiente, que você olha para a vida dele ou vida dela e você diz, essa pessoa, ela respira Deus. Eu me lembro que uma irmã, ela falou assim, pastor, eu preciso tanto de alguém para me discipular, eu queria que a fulana me discipulasse. Porque eu vejo nela um coração tão apaixonado por Cristo, eu vejo como ela cria os filhos, e eu queria muito ser uma mãe assim. E eu falei, mas pode ser feito isso. Veja, você tem pessoas na igreja que são mais experientes, que podem te ajudar. E você também pode ajudar pessoas a crescerem. Aí, não estou falando mais de novo convertido, mas nesse estágio de crescimento, existem níveis de maturidade. Então, crescimento, aí é o crescimento no conhecimento de Deus, crescimento no caráter piedoso, que vai resultar desse conhecimento de Deus. Esse processo, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Crescimento, ele é um caminho estreito, é um caminho árduo, com muitos montes, vales, inimigos e desvios ao longo do percurso. Os autores dizem que em vários pontos da sua viagem, os cristãos em crescimento, eles enfrentarão problemas e eles precisarão de ajuda específica, conselho e oração. Então veja, você pode estar no nível de maturidade, evangelizando, discipulando, envolvido nas sociedades internas, nos departamentos da igreja, mas num determinado momento, por exemplo,
Você pode sofrer uma doença severa, ou na sua vida ou em alguém da família. E isso, de alguma maneira, fragiliza você. E aí você precisa de ajuda. Isso também é discipulado, entendeu? Você pode, por exemplo, passar por uma provação, por uma dura provação, ou uma série de provações. E aí, nesse momento, você precisa de gente. Quantas pessoas, queridos, na igreja sofreram perdas? Algumas recentes, algumas um pouco antes. Quantos de nós, de maneira consciente, sistemática, chegamos para as pessoas que perderam e oramos com elas? E lemos a Escritura e perguntamos como elas estão? Várias pessoas passaram provação. Os autores mencionam, por exemplo, um acidente no crescimento que é um pecado específico, quedas. Nas quedas, é muito difícil se levantar. Você perde muitas coisas, o pecado rouba de você muitas coisas. É possível que alguém caminhe em maturidade, que seja útil à igreja e leve um grande tombo. E nesse momento é necessário que essa pessoa tenha apoio, tenha a mão estendida, a menos que ela não se submeta e se revele incorrigível, quanto mais. Normalmente a gente é levado pela afinidade. Quando é alguém próximo, a gente, não, vamos cuidar. Até mesmo quando é incorrigível, quanto mais, às vezes a gente ainda fica adulando. Quando a Bíblia diz que a melhor coisa para que a pessoa se arrependa é você considerar gentil e publicano. Você continua orando pela pessoa. Mas o seu tratamento tem que ser como gentil e publicano. Mas a gente não faz isso. Mas quando a gente não tem muita afinidade, a pessoa toma um tomo e mesmo se submetendo, a gente chega para lá e trata como gentil e publicano. É para isso que existe uma disciplina formal. Porque há todo um julgamento, há todo um processo, com vários conselheiros para decidir. Mas a pergunta que eu faço é, com quantas dessas pessoas você conscientemente chegou perto? Se eu quero lhe ajudar a caminhar, a se levantar. Nós precisamos entender que as pessoas vão precisar e nós mesmos precisamos. Então, um pecado específico, um período de fraqueza e aridez espiritual. Você consegue identificar na igreja irmãos que outrora eram fervorosos, estavam sempre em comunidade e hoje demonstram esfriamento? Existem sempre na igreja pessoas assim. Existem pessoas em todas essas instâncias sempre na igreja. Existe gente que sofreu perda, passou por provação, está enfrentando enfermidade, e algumas delas não falam. Por isso que a gente tem que conversar. Existem pessoas que estão se levantando de pecado, existem pessoas que estão em pecado, existem casamentos em crise, existem pessoas que estão passando por um momento de fraqueza, de aridez espiritual, que não estão demonstrando o mesmo vigor e precisam de alguém para ajudá-las. Isto também é discipulado. O ponto é que eles dizem que em tempos bons ou maus, a fórmula para o crescimento é a mesma. O ministério da palavra e do Espírito. Escritura no poder do Espírito Santo. Orar, ajudar, interceder pela pessoa, estar com ela. E por último, você tem a fase do que seria o treinamento. O que seria o treinamento? Bem, o treinamento é aquele estágio da vida cristã que não anula o do crescimento. Algumas pessoas em crescimento vão chegar ao nível de maturidade que você olha para a pessoa e você vai dizer, a liderança olha para a pessoa e diz, olha, essa pessoa agora precisa ser equipada e precisa ser mobilizada, isso é, movimentada. Ela precisa adquirir novos recursos e ser encorajada para fazer o trabalho. É aquele estágio em que o seu crescimento, veja, um ponto importante é o seguinte, que os autores colocam, e eu não coloquei aí na projeção, preste bem atenção, treinamento não é sequencial, como se fosse
acontecesse depois que o crescimento está completo, porque nós nunca paramos de crescer. O treinamento é um estágio a partir do qual a pessoa pode ser equipada. Então, o treinamento, na verdade, ele acontece como parte do crescimento cristão. O equipar, ele acontece como parte do crescimento cristão. Crescer como Cristo, eles dizem, é crescer em amor e num desejo de servir e ministrar aos outros. Então, ele usa a palavra treinamento para descrever exatamente o crescimento de todos os cristãos. Então, é aquele estágio da vida em que a pessoa é equipada para crescer. Veja, o treinamento ele é usado para que as pessoas possam crescer em convicção, em caráter e em competência. Convicção tem a ver com as crenças. Para que eu realize um trabalho mais ostensivo no discipulado, eu preciso ser firmado na sã doutrina. Isso é fundamental. Eu preciso também demonstrar que eu vivo de maneira coerente com aquilo que eu aprendi, que eu creio, que eu professo. Isso é caráter. E só em terceiro lugar, treinamento também significa desenvolver competências, habilidades que levam as pessoas a ministrar eficientemente aos outros. Então veja, quer na evangelização aos não cristãos, quer no acompanhamento dos novos crentes, ou a todos os cristãos em crescimento diário. Veja, todo cristão é um potencial trabalhador de videira, então o treinamento é para isso. Lembre, um ponto importante que os autores colocam no livro é, quando se pensa geralmente em treinamento, você pensa em habilidade, né? Treinar as habilidades. Então, a pessoa, você mensura essas habilidades, você ensina como fazer, depois você dá tarefa para a pessoa fazer, e você depois avalia essa tarefa. Certo? Isto está incluído em treinamento, mas não é só isto e nem é o principal. No sentido bíblico, o treinamento envolve, primeiro, a convicção. A pessoa está firme na sã doutrina, porque se ela tiver habilidade, mas não tem convicção, ela vai usar a habilidade para ensinar errado. Segundo, ela tem que ter caráter. Porque ela pode ser reformada desde 1517, mas viver como ímpio não dá para confiar a ela nenhuma tarefa. Aliás, irmãos, eu preciso repetir isso, porque ainda tem crente que hoje fala isso na terceira igreja. A gente precisa botar fulano para ver se incentiva. Ninguém bota ninguém em nada para incentivar nada. Você bota a partir do momento que a pessoa tem um certo compromisso e uma vida com Deus. Aí você ensina certas coisas e aí sim você coloca para que ela possa ser treinada. Certo? Então, este é um ponto importante. Esses três aspectos do treinamento. Para formar convicção, para formar o caráter, vida de piedade, e para formar as competências. Habilidade, capacidade. Aí você vai desenvolver. Ok? Vamos para frente. Ainda pensando em treinamento, eu quero colocar isso agora em perspectiva, né? Então, o alvo, para que você fique na sua memória, eles dividem em 3 Cs, né? Por meio do relacionamento. Como é que se treina? Por meio de relacionamento pessoal, porque a relação entre discípulo e mestre é uma relação pessoal. Então, não é só... Veja, discipulado envolve... Eu posso fazer uma classe de treinamento, mas isto ainda não abrange todo o discipulado. Para o discipulado cristão é necessário relacionamento, conviver junto. Almoçar, tirar um dia para sair junto, passear, ler a Bíblia, ter uma relação. Foi assim que Jesus fez. Ele chamou os discípulos primeiro para estarem com ele, depois enviá-los a pregar. Então, o treinamento, ele é realizado por meio de relação pessoal, oração, orar pela pessoa, ensino, presta atenção, ser exemplo. Ser exemplo. Porque eu não posso treinar alguém, não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu tenho que ser exemplo para aquela pessoa.
E aí você faz com que a pessoa, você é um instrumento para que a pessoa cresça em convicção, conhecimento de Deus e entendimento das Escrituras. Em caráter, vida santa, que espelhe aquilo que a pessoa diz crer. E competência, que é a habilidade de falar a palavra de Deus aos outros em maneiras diferentes. Certo? Então, ainda dentro dessa questão do treinamento, e esse é o último estágio, como eu falei, algumas verdades importantes que os autores colocam aqui. Eles dizem assim: embora todos os cristãos possam e devam ser treinados como trabalhadores de videira, nem todos são dotados a ministrar exatamente da mesma maneira e na mesma extensão. Quando você pensa mais como treliça, né, trabalho de treliça, você fica, poxa, mas fulano pode dar um estudo no Despertou MP. Não, talvez não seja esse o ministério dele. Ok? Então, nem todos vão fazer o trabalho na mesma extensão, da mesma maneira, mas não quer dizer que ele não pode fazer de outra maneira. Por isso que a gente tem que criar a estrutura em torno dos dons que a pessoa tem. Então, talvez, por exemplo, eu estou usando aqui o MP, pode ser UPA, talvez você encontre habilidades que não tem um programa para incentivar essa habilidade, você pode criar esse programa, até de maneira temporária. Certo? Treinar cristãos, então, alguns desses que são treinados, eles serão pregadores e mestres, outros serão líderes de estudos bíblicos, alguns serão muito bons em evangelizar não cristãos e responder suas perguntas, outros, embora possam fazer isso, se focalizarão em reunir-se individualmente com novos crentes e oferecer-lhes acompanhamento, e ainda outros serão pais e mães que ensinarão seus filhos. Há inúmeros contextos e oportunidades para trabalho de videira e cada cristão terá sua parte a realizar na obra dada por Deus. Ok? Então, treinar cristãos a ser trabalhadores de videira não significa apenas o compartilhamento de certas capacidades e habilidades. O discipulado cristão diz respeito à sã doutrina, a uma vida piedosa. Portanto, treinar e equipar pessoas significa treinar e equipá-las com piedade e maneira de pensar corretos. E então, equipá-los com algumas habilidades. Ok? Então, este é o ponto da questão do treinar. Alguém falou? Muito bem. Então, qual seria o alvo? O alvo é formar cooperadores. Veja, para quê? E aí a gente vai ver o leque, né? Formar cooperadores, por exemplo, primeiro, para aprender o trabalho de evangelização pessoal, e quem sabe esses cooperadores treinarão outros para compartilharem o evangelho. Tá separado aí? Que o próprio computador separou. Outros cooperadores poderão liderar pequenos grupos ou supervisionar uma rede de pequenos grupos, se um dia a igreja tiver. Cooperadores também poderão acompanhar, eles poderão acompanhar novos crentes e treinar outros a acompanharem novos crentes. Veja, alguns vão se dedicar mais a uma dessas tarefas, não precisa ser tudo. Outros poderão ser treinados para liderar grupos de jovens, treinar a próxima geração de líderes jovens. E outros ainda podem ser treinados para se reunirem uns com os outros, com homens e mulheres. E veja, o tempo todo ele está dizendo para fazer isso e treinar outros a fazer o mesmo. Para fazer e treinar outros. Fazer e treinar outros, porque fazer discípulo é isso. Este é o ponto de fazer discípulos. Por fim, eu quero deixar essas 3 aqui. O treinamento é o processo de crescimento em direção à maturidade de cristãos trabalhadores na videira. Esse é o ponto mais importante. Ou seja, os cristãos que são maduros, eles procuram oportunidades para servir uns aos outros e falar diligentemente a palavra de Deus. Essa é a conclusão. Treinamento
Portanto, é o motor do crescimento evangélico. Se for para tirar foto, tá bom. Tira foto para a gente ir. Então, eu vou prosseguir aqui. Recrutar e treinar um grupo menor de cooperadores é o primeiro passo em direção a recrutar e treinar todos os cristãos como trabalhadores de videira. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um número X de membros. O pastor pode não ter tempo, não vai ter tempo, né, suficiente para treinar todos os 125 membros. Não dá para ele fazer isso sozinho. Mas o pastor pode treinar os presbíteros, atenção, presbítero presente, os presbíteros, ele pode treinar os presbíteros, ele pode treinar, além dos presbíteros, outros irmãos, e preparar esses irmãos presbíteros, podem ser diáconos também, e outros irmãos que vão treinar a outros dentro da comunidade. E aí você tem uma rede. Então ninguém vai treinar todo... Eu não vou treinar todo mundo. Eu treino todo mundo aqui, como eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo, naquele pegar aí, vai ter pessoas... E atenção, igreja, eu já faço isso. Não com a consciência que o Senhor está me dando agora através do estudo que eu preparei, que também está falando no meu coração. Eu preciso muito melhorar. Mas eu já faço isso. E eu sei que, às vezes, essa situação ela pode provocar ciúme. O pastor só conversa com fulano, parece que a ciclano é mais querida dele, ou fulano é mais querido. Não se trata disso. Jesus tinha situação que ele só levava Pedro, Tiago e João. Certo? Situações, ele tinha mais discípulos do que os apóstolos, mas tinha situação que era só os apóstolos. Então, às vezes você vai enxergando potencial em pessoas, às vezes você também chega mais perto porque é uma pessoa que está chegando agora também, precisa de um apoio. Mas o ponto é que, se tiver alguém que dê apoio, então a gente vai ajudar essa pessoa para que ela seja treinada. Certo? Então, esse é o treinamento, para que todos também ajudem a treinar. E, por fim, essa declaração aqui, muito importante deles. À medida que mais e mais cristãos são treinados para ministrar aos outros, o número e a variedade de ministérios ficarão caóticos rapidamente. Veja, quando isso começa a se multiplicar, fica meio caótico. Porque a videira começa a não sustentar, a treliça começa a não sustentar mais a videira. Então, mas não se preocupe, vai gerar um certo desconforto. Mas é assim mesmo. Mas o número e a variedade de ministérios vão aumentar. E pessoas começarão coisas, tomarão iniciativas, se reunirão com pessoas, terão novas ideias. Crescimento é assim. Cria um tipo de caos, como uma videira que cresce constantemente na treliça, por soltar galhos em todas as direções. E às vezes, quem estava acostumado com aquela treliça começa a estranhar. Pastor, mas a gente não fazia assim. Calma, irmão. Se não é bíblico, você não fazia assim, mas a gente vai começar a fazer assim. Ninguém vai mudar a essência da igreja. Mas a gente pode mudar em muitas coisas a estrutura. Certo? Vou dar um exemplo aqui. A igreja presbiteriana no Brasil não tem sociedade de casais. Você anotou? Eu vou fazer uma crítica aqui, porque a gente tem que fazer autocrítica, né? Você veja, o CP está ali, meninos e meninas. UPA estão ali, meninos e meninas. O MP estão ali, meninos e meninas. Quando fica adulto que casa, separa. O PH para um lado e o SAF para o outro. Hã? E nós já... E já houve uma proposta para fundar uma sociedade de casais. Mas não passou. Porque SAF e o PH tiveram muita força. Dizer, vai acabar a SAF e vai acabar o PH. Eu preciso fazer essa autocrítica aqui e dizer, o que a gente faz?
A gente fica só dependente das sociedades ou a gente cria um ministério de casais? E as sociedades podem trabalhar cooperando. Entendeu? Então, assim, é isso que é a servideira. Por isso que tem muitas igrejas que têm o ministério da família, ministério de casais. E aí a gente tenta dialogar, porque a gente quer manter a identidade, e enquanto puder, a gente vai manter a identidade, no que diz respeito à estrutura. Mas a gente precisa pensar além da estrutura. Então, esse é o ponto, queridos. Eu quero, então, concluir. Eu vou fechar aqui a projeção e eu vou procurar ser rápido, me deem pelo menos mais 10 minutos, só para mostrar para vocês, biblicamente, como eu não vou mostrar aqui, eu poderia mostrar o exemplo maior, que é o Senhor Jesus, mas eu tenho mostrado isso nas exposições em Lucas, e eu espero que vocês estejam pegando a ideia, né? Então eu vou continuar falando em Lucas, mas eu queria falar um pouco do apóstolo Paulo rapidamente. Abra sua Bíblia em Atos, nós vamos fazer tipo uma espada para o ar. A gente vai, não é uma exposição, é uma exposição panorâmica. Veja, em Atos capítulo 9, abra aí Atos capítulo 9, depois a gente vai só passando a página. Em Atos capítulo 9 você tem Paulo sendo convertido. E Paulo é alguém que teve um ministério independente. Jesus se revelou a ele. Mas logo o Senhor enviou um discípulo chamado Ananias para batizá-lo. E aí ele logo começa a pregar em Damasco, depois ele vai para Jerusalém, no verso 26 do capítulo 9. Mas os discípulos todos o temiam. Veja, os apóstolos, o top 12, já com Matias, o novo membro, estão lá, mas não querem conversa com ele. Veja, a igreja crente, é a igreja. Tem isso em igreja, já tinha, com ele não vai ter com a gente. Não, a pessoa, cara meio estranho aí, o cara era inimigo do evangelho, né? E agora ele tá com conversa fiada. O que é que Deus faz? Deus levanta um homem chamado José, cujo apelido era filho da exortação, que é Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes. Foi Barnabé que contou como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falaram de Damasco e pregaram ousadamente em nome do Senhor. E aí eles aceitaram. Isso é discipulado. Aí o que que Barnabé faz? A igreja cresce, aí lá no capítulo 11, observe no capítulo 11, algumas pessoas, vejam, alguns são inclusive espalhados pela tribulação que sobreveio. E aí eles começaram a anunciar, não somente aos judeus, mas também aos gentios, no verso 20. E a mão do Senhor estava com ele, muitos crendo. Quem? Donas de casa, profissionais, que foram mudar de cidade por causa da perseguição, mas eram crentes e continuaram falando do evangelho e se converteram. O que os apóstolos fizeram? Precisam mandar alguém para treinar esse povo, para ensinar esse povo. Quem vai? Ah, tem um sujeito que ele é bom de encorajar a gente, Barnabé, o filho da exortação. E enviaram Barnabé no verso 22 e no verso 23, tendo ele chegado, ele viu a graça de Deus, ele alegrou-se. E ele fez o quê? Exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E aí, veja, ele era um homem bom, cheio de fé, muita gente se uniu ao Senhor e disse, eu não dou conta disso não. Quem que eu possa... Ah, tem aquele novo convertido, que na verdade é alguém extraordinário, precoce, que demonstra grande conhecimento. Ele pode me ajudar agora. E Barnabé chama Paulo. Veja, tendo Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo e tendo encontrado, levou a Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram em Antioquia. E foi ali que eles eram tão parecidos com Cristo que eles passaram a ser chamados de cristãos. E quando você chega no capítulo 13, Paulo, Barnabé, os mestres de Antioquia são contados entre vários profetas e mestres, mas de repente eles estão orando, servindo ao Senhor, adorando e jejuando. E o Espírito Santo diz, olha, esses dois agora eu quero para outro lugar. Vou tirar os principais pastores da igreja, porque eu tenho uma obra para eles. Separem aí Barnabé e Saulo. E os dois separaram os dois, e eles saíram e fizeram sua primeira viagem missionária. E aí, o que é interessante é que no capítulo 15, eles brigam por causa de um discípulo, João Marcos, que no meio do caminho abandona-os na viagem, e na segunda viagem, eu vou levar Marcos. Não quero Marco não. Marco é arregão, desculpa a palavra. Não vou não. E Barnabé, que isso, rapaz? Vamos dar. Não vou. E diz que eles brigaram. Presta atenção, igreja.
apóstolo Paulo, está brigando aqui. Tem briga na igreja. Certo? E separar, pois eu vou levar o menino, eu vou levar ele comigo. E Paulo disse, pois eu vou com Silas. E foram embora. Primeiro século, nunca vai deixar de existir. Mas continuaram fazendo trabalho. Lá no capítulo 4, Paulo diz para Timóteo, traz contigo a Marcos, porque me é útil para o ministério. Ele estava velho, agora reconhece. Foi bom dar chance para o menino. Certo? Barnabé estava certo. Pois bem, no capítulo 16, Paulo chega numa cidade chamada Derbe, e duas cidades chamadas Derbe e Listra, e diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e dele dava um bom testemunho. Veja, ele já era um menino crente, mais novo. E Paulo fez o quê? Rapaz, esse menino dá para ser treinado. Esse menino tem capacidade. E quis Paulo que fosse ele em sua companhia, inclusive circuncidou, porque era filho de pagão, para que no meio dos judeus não tivesse problema com Timóteo. E ele circuncida e vai com Timóteo, e ele começa então a trabalhar ali. E quando você chega, você pode observar no capítulo 18, você vai ver Paulo discursando em Atenas. Observe aí. E no capítulo 18, Paulo foi para Corinto, e lá em Corinto ele encontrou outros discípulos. Olha a corrente, irmãos. Certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado com sua mulher Priscila, porque Cláudio mandou que todos os judeus tiveram. Aí, na verdade, não diz que eles eram discípulos ainda. Só diz que eles eram da mesma profissão, eles faziam tendas. E passaram a morar juntos. Então, esse pessoal aí foi discipulado por Paulo. Eu não sei se eles já eram crentes, mas de uma forma ou de outra eles foram discipulados por Paulo. Mas, normalmente, Lucas diz quando é um discípulo, quando é um crente temendo ao Senhor, mas não fala que provavelmente eles eram do judaísmo, e Paulo pregou, eles se converteram. E o que é que Paulo faz? Você vai olhar no capítulo 18, que chegou a Éfeso, Paulo se separa de Priscila e Áquila, chega a Éfeso um homem chamado Apolo, eloquente, poderoso nas escrituras, instruído, fervoroso, ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas só conhecia o batismo de João. E aí ele estava pregando ousadamente lá em Éfeso. Priscila e Áquila olharam, tinham aprendido com Paulo, disse, esse irmão prega bem, tem conhecimento das escrituras, está faltando alguma coisinha aí. Ele só, capítulo 18, 26. Ele começou a falar ousadamente, Priscila e Áquila. Priscila é citada primeiro aqui, então a mulher era mais, né? Ela era mais, tomava iniciativa, tá? O homem é cabeça, mas às vezes a mulher tem uma compreensão melhor. Assim, meu bem, olha lá, ó. Tá faltando alguma coisa. Ah, tá, vamos lá. Tomaram-no consigo e explicaram mais exatamente o evangelho. Discipulado. E aí esse homem se tornou o pastor de Corinto. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. O crescimento veio de Deus. É um discípulo dos discípulos de Paulo. Olha só que interessante, meus irmãos. Paulo está aí fazendo esse trabalho, e Paulo ele já tinha ensinado lá em Éfeso, né? Ele já tinha falado de Jesus lá em Éfeso. Ele passou, aliás, um bom tempo em Éfeso testemunhando do Senhor. Ele foi para a escola de Tirano, e eu vou pedir que alguém me ajude aqui, porque eu não... capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, olha, Paulo tinha fundado a igreja de Corinto, discípulos dele já estavam pastoreando a igreja lá, e Paulo vai então para Éfeso, e passando pelas regiões mais altas, achou ali uns discípulos, já eram discípulos, só que eram de João. E aí ele percebeu alguma coisa na vida deles que mostrava que eles eram convertidos, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Veja, quando ele faz a pergunta, quer dizer que quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando crê. Então tem alguma coisa, é um período de transição. A gente nem ouviu de Espírito Santo. Aí ele explica a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E aí eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e no ato do batismo, da profissão de fé, eles recebem o Espírito Santo. E Paulo, então, durante 3 meses, frequentou a sinagoga, falava ousadamente,
mas alguns resistiram. Aí ele foi para uma escola filosófica chamada Escola de Tirano, no verso 9, e por 2 anos, veja, no verso 9 ele passou a discorrer diariamente na Escola de Tirano. Veja, diariamente era cerca de 4, 5 horas, pelo que os estudiosos dizem. Pega aí, 4 horas aula, durante 2 anos, todo dia. Dá mais de 7.000 horas é um seminário. Agora olha o que aconteceu, diz assim, diz que, dando ensejo, no verso 10, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Como é que a Éfeso ficava na Ásia? Era uma pequena Roma. Como é que todos os habitantes ouviram? Eles vinham para a escola de Tirano, eram evangelizados, treinados, discipulados e enviados para a Ásia. Provavelmente Éfeso foi mãe de algumas das igrejas ali, como aquelas 7 da Ásia, Pérgamo, Tiatira, etc. Discipulado. E quando Paulo, enfim, e aí para concluir, no capítulo 16, ele, naquela saudação, só para vocês verem, veja quantos cooperadores Paulo tinha. E aí eu não vou citar porque nós já lemos. Ele começa com Priscila e Áquila, que são cooperadores, que arriscaram a vida por causa dele. Ele fala de vários que ele chama primícias da Ásia, Maria, que muito trabalhou no Senhor. Tem homens e mulheres, todos são companheiros, cooperadores. Ele diz a mãe do fulano, que é uma mãe para mim. Isso é discipulado, queridos, é videira crescendo. E muitas pessoas, e entre eles pastores, como Timóteo e Tito. Presta atenção aqui, igreja. Eu não vou durar para sempre. Um dia o Senhor me levará. Aí, pastor, será que o senhor está querendo? Não sei. Mas não importa. Um dia o Senhor me levará. Se hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 15, 20. Ou um dia eu vou sair da ativa. Quem vai ficar, igreja? É preciso que daqui saiam pastores que possam pastorear não só aqui, mas lá na frente, que exponham a palavra de Deus. Porque se eu não deixar um legado, eu não quero deixar um império, eu quero deixar um legado. E este é o ponto. Mas para isso nós precisamos todos estar envolvidos na tarefa de fazer discípulo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a graça de entender isso. Hoje à noite a gente vai expor uma mensagem mais de desafio, de alerta, mas aqui a gente encerra propriamente as palestras da questão prática, não dá para a gente fazer todos os detalhes, mas eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam pôr isso em prática não quando chegar na cidade, mas aqui, já. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela mensagem, que a tua palavra possa florescer e frutificar nos corações. E que daqui, ó Deus, saiam não só discípulos que já são, mas fazedores de discípulos nos mais diversos contextos em que o Senhor os enviar e capacitar. E dá-me a graça de treinar, ó Deus, dentre esses irmãos, alguns que possam não só ajudar outros discípulos, mas treiná-los, não só ajudá-los no seu crescimento de modo geral, mas treiná-los para fazer outros discípulos e assim formemos uma corrente para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Tu és bem-vindo aqui.